Você já ouviu falar de alguém que se inscreveu numa oficina de escrita criativa, porque a escrita do doutorado estava meio travada, e essa pessoa saiu de lá com o livro premiado? Eu não só ouvi essa história, como eu vi ela acontecer de perto, com os meus próprios olhos. Eu gostaria de conversar sobre Massaranduba, do Abbas. Quem já leu a edição mais recente de Estrangeirismo sabe um pouco sobre o livro, mas a ideia é que o vídeo seja um complemento, onde eu vou falar com mais calma e mais detalhes sobre os assuntos que eu abordo na newsletter, mas eu também queria trazer, o que foi a leitura desse livro, para de repente inspirar outras pessoas a conhecerem a literatura do Abbas. Esse é o primeiro livro publicado pelo autor, ele foi vencedor na categoria Conto, do Prêmio Sesc. Ele é de Salvador, estudou por lá, fez graduação, depois foi fazer um mestrado em Minas Gerais e hoje em dia ele é doutorando em São Paulo. E essa foi a historinha, aliás, né, que ele estava meio travado na escrita do doutorado, se inscreveu numa oficina de escrita, eh, achando que ia destravar, né, essa escrita do doutorado. E aí ele falou: "Putz, o que eu esperava de uma oficina de escrita não é exatamente o que eu encontrei". É uma ideia muito comum entre as pessoas de pensar que a oficina de escrita é uma aula onde você vai ouvir um professor te ensinando coisas, que vai trazer teorias, e você vai aprender muito e você vai levar esse conhecimento para sua casa. Mas não, a oficina de escrita tem esse estímulo, né, onde você precisa escrever, precisa inclusive ler o que você escreveu para os seus colegas de turma. É uma experiência, assim, muito especial de você escrever e ser lido, né, e aprender a receber as críticas também, porque o professor vai ter uma série de apontamentos a fazer, e os alunos também, né, não é mesmo? E eu acho que o Abbas tinha esse medo, justamente dessa crítica, desse retorno, e é como se o gelo fosse derretendo, conforme ele avançava na oficina, porque em certa medida ele falou: "Eu vou conseguir fugir dessa leitura final", até que ele resolveu arriscar e viu que não foi uma coisa tão horrível assim, as pessoas não foram atrás dele para falar sobre o quão horrível era o texto dele. Muito pelo contrário, ele teve um retorno muito positivo e gostou tanto da experiência que se inscreveu em outras oficinas e não parou mais de escrever, ainda bem. E nós nos encontramos numa sala online, junto com o Marcelino Freire. Eu fiz essa oficina entre fevereiro e maio do ano passado, e ele estava lá e trouxe um dos contos que entraria nessa coletânea, que é Modelo da Maré. Quando a oficina começou, ele ainda não tinha ideia de fazer essa coletânea de contos e muito menos de se inscrever no Prêmio Sesc, o que é muito maluco. Mas Modelo da Maré, em particular, é um conto que foi inspirado numa história que realmente aconteceu com a mãe dele. Ela já morava em Massaranduba, que é um bairro de Salvador, e ela estava lá vivendo a vida dela, um dia normal, e um grupo de alunos da Federal da Bahia estava ali no bairro para, enfim, fazer alguma coisa da faculdade, e uma menina viu essa mulher, a mãe do Abbas, grávida, e pediu para tirar uma foto, que ela estava com aquele barrigão imenso, grávida de Abbas, inclusive, e ela, enfim, ficou com isso na cabeça, mas essa foto nunca foi encontrada. Até o dia em que Abbas vai a uma exposição do Walter Firmo, e ele vê essa foto de uma noiva, né, no meio, assim, de umas casas de palafita. A foto está no post, inclusive, na última edição de Estrangeirismos, eu convido vocês a darem uma olhadinha. O título da foto, inclusive, é Noiva na Favela dos Alagados, que é uma favela em Salvador. E aí ele meio que fez esse link, né, com a história da mãe dele e tudo, e ali foi se costurando essa ideia que viria a ser o conto Modelo da Maré. O Marcelino ele fez, né, pelo menos na minha oficina, essa proposta de trazer o seu projeto. Então, faça como se você já tivesse com esse livro em mente, pega o que você tem, pode ser um livro de contos, pode ser o começo de um romance, pode ser um livro de poesias, enfim. Faça como se fosse o projeto de um livro e traga para a aula. E aí, nessa ideia de: "Putz, eu preciso ter um projeto", o Abbas viu que ele tinha ali uma série de contos já, foi juntando e assim nasceu
Massaranduba. É sempre complicado falar sobre livro de contos, né. Nesse aqui, em particular, são 18 contos no total. Vou comentar alguns para deixar um teaser para vocês, ainda mais que o conto ele é rápido, né, então pode ser que tenha spoilers. Aguentem firme. Eu acho que não vai prejudicar a tua experiência se eu der algum mini spoiler do conto. Você vai ser surpreendido da mesma forma. O que eu gosto muito dos elementos, né, que aparecem aqui nesse livro, é como o Abbas ele traz esses detalhes muito específicos que acabam sendo universais, sabe? Que você pode não ter pisado em Massaranduba, você pode nunca ter estado em Salvador, muito menos, né, neste bairro, e você vai conseguir identificar esses elementos que ou alguém te contou uma história ou você viveu. Algo parecido em algum momento da sua vida em algum outro estado do Brasil. Tem muita brasilidade na escrita do Abbas, é uma escrita em movimento, é uma festa. Ele inclusive diz, né, que para ele a literatura é uma festa, e eu vejo isso muito na escrita dele, porque os personagens eles vivem num contexto complexo, eles não fazem parte de uma realidade fácil, né, e ainda assim, eles têm humor, eles acham motivos para o deboche, para o riso, né, no meio dessa realidade tão opressora. Então, o Abbas ele não vitimiza essas pessoas, ele quer mostrar como é a vida delas, assim, da forma mais crua possível, mas também com beleza, porque, cara, a vida é muito dura, mas a gente não pode só fechar a cara e se resignar, né, a gente tem que encontrar motivos para se iluminar no meio de tudo isso. Enquanto a vida não se resolve ou enquanto ela não melhora, né, a gente tenta se iluminar de alguma forma no meio disso tudo. E e aí eu penso, por exemplo, no conto que abre Massaranduba, que é Os Caixões de Cristódio. Cristódio é um personagem, pelo visto, insuportável, ele acabou de morrer, todo mundo detesta essa pessoa, mas e aí ele vai puxando, né, por que que ele é uma pessoa tão detestável. E aí no final, tem uma frase, ele fecha com falando sobre o caixão, né, do Cristódio, abre aspas, "Não se enganem com o tamanho, é pequeno, mas é pesado. É um caixão todinho pra língua", fecha aspas. Ele poderia ter dito que Cristódio é um linguarudo, mas ele escreveu isso, que eu acho magnífico. E toda a cidade interior tem um Cristódio, né, que fala demais, assim, que ninguém suporta, mas no momento em que ele falece, vai todo mundo para o velório, entendeu? A gente odeia, mas a gente vai lá se despedir, porque faz parte, né, dessa comunidade. E tem um conto logo depois, o segundo conto, né, Corpo Caminho, em que a personagem principal, ela presencia uma coisa que dá um gatilho, faz com que ela se lembre de algo que aconteceu no passado, desperta um medo em que ela diz: "Eu preciso salvar minha filha de ter um destino parecido". E sim, ele vai falar sobre violência sexual, no caso, e são coisas que você identifica pela narrativa, porque não tem a menção a nada, eh, explícito, né, nada que seja abertamente violento, não, ele vai só dando essas pistas que você entende que houve ali um caso de abuso sexual no passado, e que essa mãe ela quer salvar a filha desse destino cruel. Outros contos que eu gosto muito, tem vários, eu não vou poder citar todos aqui, mas, A Benção, que tem esse personagem que sempre pede a benção da mãe, e ele desiste, né, de fazer uma coisa que envolveria uma mudança de estado ali, porque ele não tem a benção da mãe. E eu ficava pensando muito nas avós, né, eu não sei, pra mim me parece uma coisa muito típica das avós brasileiras, né, de pedir a bênção ou de dar a bênção. Aí eu pensei muito na minha avó, que faleceu no ano passado e, enfim, esse conto acabou me marcando muito. É algo tão parece tão pequeno, né, mas é simbólico, ele tem um peso tão grande, assim. E depois, outra
Outro conto que me marcou muito foi o Boca de Midê, que tem esse personagem principal que é muito carismático, ele é muito engraçado, você se apega de um jeito que ele quase vira vítima de um incidente, não vou nem chamar de acidente, hein, pra não entregar muito da história. Ele quase vira vítima de um incidente, e assim, eu quase tive uma parada cardíaca lendo, falei: "Pelo amor de Deus, eu não quero perder esse personagem". E mesmo assim ele mantém a inocência no final, sabe, parecia muito qualquer um dos moleques com os quais eu brincava na rua, quando eu morava no interior do Mato Grosso do Sul, e acho que quem lê também vai se identificar com essas figuras, assim, quem cresceu num lugar onde dava pra brincar na rua, vai acabar se lembrando muito disso. E quando eu falo desses elementos de infância, em particular, tem o meu conto favorito que é Sangue e Mulher, onde ele vai contar a história da Babalu, da Danda e da Nininha, que se conhecem na infância e elas fazem um pacto de sangue, né, aquela coisa super de infância que você vai furar a pontinha do dedo e todo mundo vai ali juntar o sangue, né, fazer esse pacto. Mas o pacto delas é forte mesmo, porque elas continuam juntas e se ajudando e atravessando, né, os desafios da adolescência e depois da vida adulta juntas. E o conto vai terminar com a filha de uma delas, machucando o joelho, e aí ela vai, né, limpar o joelho sujo de sangue, e ela se lembra do pacto, né, e tem essa conexão de que esse sangue que eu tô limpando é um pouco o sangue de todas nós. Ai, é lindo, esse conto é muito bom. E bom, pra concluir, o que eu digo, essa coisa de não saber que estava escrevendo um livro, deu muita liberdade para o Abbas, assim, é o que eu sinto lendo, né. Não como amiga, mas como leitora mesmo. Eu sinto que ele estava mais livre pra testar coisas diferentes nos contos, sabe. Eles são muito diferentes, justamente, os contos, por mais que eles tenham esse pano de fundo que é Massaranduba, e eu consigo visualizar todos esses personagens vivendo nesse microcosmo, mas os contos são muito diferentes, assim, em termo de estilo mesmo, sabe. Vocês vão ver, vocês vão querer passear nesse caos barra festa que é Massaranduba, mas ele tem essa coisa do detalhe menor, sabe, dessas pequenas coisinhas, assim, que você vai ler e você vai se identificar e vai pensar: "Cara, eu já ouvi uma história parecida com essa, eu já vi esse detalhe em algum momento da minha vida, ou de uma história que eu ouvi". E aí a coisa é tão plural, né, que eu pensei muito em outra vencedora do prêmio Sesc, a Betânia Pires Amaro, também ganhou na categoria conto. Eu pensei um pouco na Pauline Torti também, com Erva Brava, e pensei até num dos meus contistas favoritos, que é Caio Fernando Abreu. Tem um dos contos que ele tem uma vibe muito Caio, assim. Participar das oficinas de escrita colocou muita gente legal no meu caminho e claro que me ajudou muito a crescer como escritora, a aprender com as críticas, aumentar as minhas referências também. Agora, ver um escritor nascer praticamente em tempo real, isso nunca tinha acontecido e foi uma das coisas mais legais de 2025 pra mim. Eu fiquei sabendo que o livro tinha ganhado o prêmio Sesc já no fim, a oficina já tinha acabado, né, mas eu estava acompanhando algumas das pessoas que fizeram a oficina comigo, eu vibrei muito, porque eu tinha gostado muito já da escrita do Abbas, e aí ter essa concretude, né, ver a pessoa ganhar um prêmio é algo muito legal, mas eu fiquei tão empolgada que antes mesmo de ler o livro, eu já tinha indicado para o clube de leitura, um dos clubes que eu participo, o Dedo de Prosa, e eu fiquei muito feliz de ter feito essa indicação e da Tainá ter acatado a minha ideia, porque o clube foi lindo, foi muito legal poder ouvir esse escritor recém-nascido, né, e que tá tão fresco de ideias e que eu tô muito curiosa para continuar acompanhando. Então, se você gosta de literatura brasileira contemporânea, se você quer valorizar escritores vivos, leia Baz. Então essa é a minha recomendação. Conheçam Massaranduba. E é isso, gente. Espero vê-los em breve aqui em Estrangeirismos.